Olá para você que está com a ONTV, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A nossa ONTV que sempre repercute os fatos de Campo Maior e também do território dos Carnaubais. Você nos acompanha no nosso canal, lá no YouTube, os episódios completos e os cortes no TikTok e também lá no nosso Instagram, ONTV Piauí. Segue, compartilha, fique muito bem à vontade para colaborar com a nossa ONTV. A nossa conversa hoje é com um garotão de 68 anos que, desde os 8, percorre as ruas de Campo Maior. Está com a gente Pedro Soares, mais conhecido como Pedro Rico. Pedro, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, meu garoto. É um prazer enorme. O garoto, como você falou, de 68 anos, está aqui com você. 68 anos, desde os 8, em Campo Maior. Como é a história de Pedro Soares com Campo Maior? De onde é que vem, as origens e como é que chega a Campo Maior? Otávio, eu nasci para cá de Nossa Senhora de Nazaré, ao lado da Lagoa da Panela, chamada. E com 8 anos, 7 anos, nós chegamos a Campo Maior. Meu paizinho botou todos os filhos para Campo Maior. E eu digo sempre em roda que eu sou tão feliz que ainda hoje eu moro na rua Dema Mendes. Moro ali em frente ao portão do iate, a casa da minha mãezinha é lá embaixo, lá. Então, sou feliz demais, como você disse, e com 8 anos já andava nas ruas de Campo Maior. Comecei vendendo pão de ló, vendi bilhete de loteria, vendi jornal, dentro do mercado velho, se eu fechar os olhos, eu sei onde era a banca de todo mundo, vendendo os bolinhos. E estou aqui, feliz demais. Sou homem casado há 48 anos, tenho 3 filhos, todos 3 formados, todos 3 residem em Teresina. E por isso, meu irmão, sou super feliz e sei da história de Campo Maior todo. Você falou no Mercado Velho, onde é que ficava? Pouca gente sabe onde ficava o Mercado Velho de Campo Maior. O Mercado Velho é onde é a prefeitura hoje, em frente ao Banco do Brasil. Em 1972, o prefeito Jaime da Paz fez o mercado atual. Todo o mercado atual, de carne, de fruta, tem o famoso Beco do Liso, e aí vai, 1972. Foi quando saiu de onde hoje é a prefeitura para a atual estrutura que a gente conhece. Pronto, 1972. Falando politicamente, Otávio, eu sempre digo em roda, o mandato do tenente Jaime da Paz foi 2 anos. E por isso eu digo, devido ao tempo, que foi o maior prefeito da história de Campo Maior, devido ao tempo, 2 anos. Ele fez o mercado atual todinho, onde vende farinha, onde vende rapadura, onde vende carne, as mercearias todas, onde vende fruta. E na época fez a estação rodoviária. Essa hoje que a gente atual, conhece. Você jurava na época que você estava chegando em São Paulo. O ônibus entrava era embaixo, em cima ficava as lanchonetes. Então, 2 anos só, para você ver como as coisas mudaram. Já a gente vai falar, a gente vai falar sobre política, porque o Pedro é uma testemunha ocular dos acontecimentos de Campo Maior dos últimos 50 anos. Não é? Já a gente fala disso. Pedro, voltando lá para a sua chegada a Campo Maior, você disse que foi vendedor nas ruas de Campo Maior. Qual é o próximo passo? Como é que você chega ao empreendedorismo? Você fala sempre nessa figura que é bastante conhecida, que é o Chaga Leite, que tinha uma farmácia em Campo Maior. Como é que você se aproximou desse importante empresário da época? Para começar, ele é da mesma região, amigo do meu pai. E o João Alves, filho, o saudoso João Alves, passou por lá. E depois do João Alves, passou vários membros da família. Soares, da família do João Alves. Que a minha mãe era irmã do João Alves. Então, com 13 anos, eu tive a felicidade de passar para dentro da farmácia do Chaga Leite. Onde é que ficava? Pegado onde é o Banco do Brasil hoje, do lado, pegado a funerária ali que tem. Do lado. Depois nós mudamos lá para onde é a farmácia do meu primo Nonato hoje, depois do Banco do Brasil. Eu lembro até da casa da mãe do doutor Everardo, onde ela morava onde é o Banco do Brasil hoje, na época demolindo essa casa. Eu já estava na farmácia do Chaga Leite. Tive a felicidade de passar 10 anos com esse homem, aonde, modéstia à parte, me ensinou mais ou menos a ser um cidadão. Qual era a sua função lá na farmácia? Balconista. Mas no início, o último mandato dele à tarde,
era trazer um bofe de boi do Mercado Velho para os cachorros dele, e eu trazia com o maior prazer do mundo, de lá ia para minha casa. Não tenho nenhum trauma por isso. Passou 10 anos, isso lhe deu que experiência de vida? O que é que você traz hoje ainda dessa época? Tudo de bom. Um cidadão muito sério, onde ele tinha várias coisas escritas das paredes. Quem não vir para servir, não serve para viver. Crédito é uma honra, pagar é um dever. Tudo isso tinha lá. Tinha outro lá que eu vou dizer de forma diferente, que eu não posso dizer o conteúdo, mas um dia ele me disse que pegou no meu braço, me mostrando um rolo de esparadrapo debaixo da prateleira, quando ele disse que o olho do ânus do dono enxergava mais que do funcionário. E eu carreguei isso na minha cabeça, cheguei a ter 18 empregados de carteira assinada, e todo dia eu me lembrava do Chaga-Leite, quando as coisas estavam erradas. Então ele me ensinou muito. Eu dei um favor demais. Você chegou a ver, que você me deu o prazer de ir na minha casa, de lá está o quadro dele na parede da minha casa e jamais eu tiro. É consideração demais. Você passou 10 anos na farmácia e o pós, quando você saiu da farmácia, o que foi que Pedro Soares foi fazer? 31 de maio de 1980, um sábado, me despedi do Chaga, a procissão de Santo Antônio ia passando. Na época vinha do Belo Horizonte, da casa do senhor, não era o nome do cidadão que faleceu com 106 anos, Ovídio Bona, capitão Ovídio Bona, pai de Valdec Bona, pai de Humberto Bona. Sábado, 31 de maio de 1980, fui para Teresina no domingo, dia 1º de junho, ser representante da empresa Araruna. Lá eu passei 2 anos sendo representante e fazia a praça de Campo Maior. Para minha sorte, eu vinha vender nas farmácias de Campo Maior. Só que nessa época, o Chagas já ainda estava sendo dono de farmácia em Campo Maior. E era meu cliente. Na época, ele era meu cliente. Em que momento você passa a apostar no empreendedorismo? Porque você foi dono de muitas coisas em Campo Maior, um dos grandes empresários da cidade. Que momento é que tem essa virada de chave que você disse, não, agora eu vou apostar no que é meu? João Alves e Francisco Ispo da Silva, o famoso Ispo, quando isso veio em Teresina, que ele assumiu o meu emprego lá primeiro, eu decidi a vaga para ele. Depois que eu fui assumir o lugar dele, eles abriram em Campo Maior a farmácia Santa Luzia, também muito conhecido do povo de Campo Maior. E o tempo passou, depois eu botei na minha cabeça que eu ia caminhar sozinho. Foi quando eu abri uma distribuidora de medicamento, ou seja, vendendo remédio a grosso. Só Isal, Anador, naquela época, aguardente alemã, tudo isso se vendia demais. Aí, em 1994, eu abri Drogaria São Lucas, onde é o prédio ali hoje. Já abriu naquele lugar? Naquele lugar, venda a varejo, 1994. E lá eu fiquei até 2015. Mas nesse período eu abri papelaria, abri loja de material de construção, implantei em Campo Maior internet e a rádio, a famosa LucasNet. E estou aqui. Se for preciso vender rapadura amanhã, eu estou no ponto. Eu vim para ser comerciante. Então, eu sou muito feliz. Qual foi a experiência com a Drogaria São Lucas? Foram quantos anos? De drogaria, quando nós começamos a Santa Luzia, foi em 1982. Lá eu passei 12 anos sendo sócio do tio João Alves, do ISPO. Em 94 eu fiquei sozinho na Drogaria São Lucas. Ou seja, 94 para 2014, 20 anos de Drogaria São Lucas. E lá passou muitos membros da minha família, onde todos os meus irmãos, praticamente todos, trabalhavam comigo. Me sinto muito feliz por isso. Vários parentes. E estou aqui, Otávio, como um campo-maurense super feliz. Essa experiência do empreendedorismo, Pedro, o que é que deixou em você? Hoje você continua apostando no empreendedorismo, mas o que eu queria saber é o que é que lhe permitiu esses anos todos apostando no empreendedorismo local? Otávio, nessa minha caminhada toda, eu sei de muitas coisas em Campo Maior, comercialmente falando. Muitas coisas comercialmente. Dos comerciantes tradicionais, de visão. E aí, essa convivência que eu tinha com esses homens, para você ter uma ideia, com 13 anos, quando eu cheguei no Chaga-Leite, eu já conversava com um comerciante que tinha 80 anos de idade. E sempre colhendo as experiências deles. E eu sempre digo que Campo Maior
num certo tempo aí, há uns 20, 30 anos atrás, ele deu assim uma mergulhada em pouco investimento comercialmente falando. Essas famílias tradicionais de Campo Maior, do comércio, os membros familiares, teve muitas delas que não deu, não foi à frente comercialmente falando. Então, aí tudo isso me servia de exemplo, de eu lutar, batalhar e sempre pensando nessas coisas. Então, mas hoje, eu digo também, Roda, que tem uns caboclinhos que vieram do interior. Vou citar nome aqui, que eu tenho certeza que todos são meus amigos, eu estou falando a verdade, como Francisco Gomes de Oliveira, Ivo Monteiro, teve Pedro Soares, tem amigo Lula no bairro de Fátima. Então, esses amigos todos, assim são vários, todos têm origem mesmo do Pedro Soares, vindo do interior e crescendo em Campo Maior, aproveitando as brechas do mundo do comércio. Voltando aqui para a questão de farmácia, você que passou esse tempo todo no ramo, a entrada das grandes redes em Campo Maior. Antigamente você tinha as farmácias locais. Sim. E de um tempo para cá vieram as grandes redes. Isso mexeu com o setor? Como é que você vê? Sem dúvida, sem dúvida. Para você ter uma ideia, a Globo é do meu amigo Jorge Batista Filho. E eu era parceiro dele. 30 anos comprando medicamento dele. Então, quando ele abriu em Campo Maior, como é que eu vou vender do preço dele, que eu compro medicamento dele? E assim está. Você vê Demerval Lobão, de 100 metros, tem uma farmácia grande, de redes grandes. O dono da Pagmento tem 5 mil farmácias. Acho que é por aí, a nível Brasil. E Globo, tem aquela outra ali, Pagmento Globo, e tem a Extra Farma, me parece o nome ali, de frente para Globo. Então, as farmácias pequenas praticamente foram engolidas por essas grandes redes. Poucas delas resistem, né? Sim, poucas delas existem. Até o Joãozinho Soares, meu primo, tem o Neto, meu primo, que todos nós aprendemos com farmácia. O Joãozinho passou por lá na drogaria Santa Luzia. O Neto Soares também passou. E estão aí. Mas eles, graças a Deus, são muito conhecidos no interior. E a clientela do interior são fiéis a eles e continuam comprando lá. E como é que você observa, Pedro, o empreendedorismo hoje em Campo Maior? Você que é um apaixonado pela nossa cidade, a gente sempre conversa sobre isso, sobre o potencial que Campo Maior tem na gastronomia, no turismo, um açude desse maravilhoso no centro da cidade, que todo mundo passa, se encanta. Como é que você enxerga o empreendedorismo hoje em Campo Maior? Bom, Campo Maior é uma cidade viável, passa dentro dela a BR-343. Um dia desse estava dizendo que o anel viário pode prejudicar o comércio de Campo Maior. Pelo contrário, vai fortalecer, porque, lamentavelmente, o povo dos caminhoneiros, ele não tem nem como parar, não tem tempo, as empresas estão monitorando o caminhão, estão tudo. Então, a pessoa que está em Parnaíba diz assim, eu vou almoçar em Campo Maior. E com a saída dos caminhões da beira do açude grande, da margem do açude grande, vai melhorar a churrascaria de Campo Maior, vai melhorar a venda de carne de sol, porque facilita. E eu sempre digo que Campo Maior pegou essa fama da arte culinária, ser a melhor do Brasil, a melhor carne de sol do Brasil. Está em YouTube, tem lá os vídeos. Então eu lhe disse também, e já disse para alguns amigos, que eu estou lamentando da visão de certos comerciantes do ramo da arte culinária, não climatizar os ambientes na margem do açude grande, para a pessoa se sentir mais à vontade, porque é belo. É belo aqui, eu também já falei lá no mercado, na rodoviária Tedejado da Paz, quero aproveitar e parabenizar o atual prefeito por essa beleza que conseguiu botar no nosso açude grande de Campo Maior. E comercialmente, nas outras linhas, nós temos aí o ouro branco de Campo Maior, chamado pó da carnaúba, né? Que isso fortalece muito a região de Campo Maior. Otávio, antigamente tinha uma lei que só podia tirar a carnaúba a partir de setembro e outubro. Exatamente para a época da carnaúba soltar suas palhas e não prejudicar as árvores. E hoje nós estamos aí com certa dificuldade de tirar a palha da carnaúba, porque estão dizendo que é trabalho escravo, então isso é preciso se repensar nisso aí, porque é a riqueza de Campo Maior. Em 1955 ficou conhecido como a terra do ouro branco, Campo Maior.
E o pó da carnaúba trouxe tantas coisas boas para Campo Maior, inclusive Rua Santo Antônio, que tu nem chegou a conhecer. Já em Era a maior decadência. boemia de Campo Maior na vida noturna. A mulher mais bonita a 500 quilômetros de Ampará em Campo Maior devido à situação da cidade. Mas o que é que possibilitou a criação da Rua Santo Antônio, Pedro? Foi a extração do pó da carnaúba? Economicamente, Campo Maior era bem à época. Economicamente, Campo Maior era bem. E tem a história de que tem uma família tradicional aí do passado que se deram o luxo de acender um charuto na Rua Santo Antônio com cédula de dinheiro, porque era o dono das maiores terras de Campo Maior, onde tem a carnaúba, conhecida a árvore da vida. Tu quer que eu te conte a história da carnaúba? Veio um americano aqui comprar a cera da carnaúba de um empresário campo-maurense. E o americano não conhecia a árvore carnaúba e pediu o empresário campo-maurense que fosse mostrar a carnaúba a ele, a árvore da vida. E ele levou. Coincidentemente, estava botando a carnaúbinha, estava tudo pretinha, bom de comer, que é doce. Tem gente que não sabe nem o sabor que tem. O americano comprou a cera, mas pediu para o empresário mandar 4 sacos daquela semente da carnaúba. E ele disse, sem problema, que tem o maior prazer de mandar. Mas aí ele foi sabido, mandou cozinhar as carnaúbas tudinho. Nunca nasceu um pé nos Estados Unidos. Que era justamente para não nascer lá. Para não nascer lá. A riqueza é nossa, né? Isso é sabedoria. Não vou dizer o nome para não criar. Mas está na história. Mas eu bati palma para ele quando eu soube dessa história. Tá bom? Pedro, e qual é a saída? Assim, porque a gente reclama muito de Campo Maior. Não é que falta emprego, que falta indústria. É uma das grandes reclamações nossas, que quem quer emprego bom precisa ir para fora. Qual é a saída para a gente reter esses campo-maurenses que querem um bom emprego, que querem viver tranquilamente na sua terra natal? Meu amigo Otávio, um dia desse eu conversando com o empresário Zé Luiz Félix, empresário de Visão, e ele me disse uma vez que uma das saídas para gerar mais emprego na região de Campo Maior é o agronegócio. Por quê? Porque nós temos um mercado com 1 milhão de pessoas a 80 quilômetros, que é Teresina, temos outro mercado a 500 quilômetros, 2, que é Fortaleza e São Luís. Então, a região de Campo Maior tem uma fama de que o melhor carneiro do Brasil é de Campo Maior. A melhor carne de sol é de Campo Maior. Por exemplo, se você tiver amanhã 200 carneiros para você vender, você vende imediatamente. Então, ele me deu essa ideia e eu também participei do agronegócio. Eu fui uma das primeiras pessoas que fiz gotejamento no interior de Campo Maior, sentido Jatobá. E hoje a região do Jatobá produz muito com gotejamento, que é do verão. Então, tem essa vantagem. E a outra é a turma da parte arte culinária, como nós já falamos, investir bem em Campo Maior. Porque a pessoa sai até de Teresina para vir almoçar em Campo Maior. E o comércio de Campo Maior, ele foi prejudicado um pouco devido ao tanto de povoados que saiu da região, aliás, do município de Campo Maior, como Nazaré, Serrafeiro Pacheco, Jatobá, e aí vai, Buqueirão, Boa Hora. Então, a maioria das coisas que tem em Campo Maior tem nessas cidades. Isso prejudicou o Campo Maior um pouco. Mas isso faz tempo. Mas eu acredito que com a modernização e alguns amigos aí já estão tendo uma visão diferente, como nós já temos supermercado grande aqui, de Campo Maurense também, eu acredito que está começando a gerar mais emprego. Agora, falando, você falou agora há pouco que foi o primeiro a utilizar gotejamento nessa sua participação no agronegócio. Você foi o primeiro em muitas coisas em Campo Maior. Por exemplo, o primeiro terminal de computador em uma loja. A primeira bodega climatizada, eu chamo bodega porque era pequeno, não é de grande rede. Foi a drogaria São Lucas. Climatizada. Climatizada. A primeira farmácia que teve um terminal de computador no balcão foi a drogaria São Lucas. Nós implantamos a internet e a rádio. Eu com meu amigo Edilson ali da Carnaúba Net, né? Se não me falha a memória, na época. Eram nós dois lutando aí, concorrente, mas sempre os amigos. E aí vai. E aí eu gosto sempre dessas curiosidades. Agora,
A gente fala muito que você é apaixonado, uma pessoa apaixonada por Campo Maior. Agora, teve uma pessoa que veio a Campo Maior e parece que não gostou muito, que foi o Zé da Prata, de quem você é um fã. Otávio, tu vai mexer com o Zé da Prata, Otávio? Falar com o Pedro Soares e não falar sobre o Zé da Não. Prata é O impossível. Zé da Prata era um poeta altoense, cidade de Altos. E o nosso saudoso José Laurindo da Silva, o médico José Laurindo da Silva, era de Altos. E por ele ser de Altos, ele sempre me contava as histórias do Zé da Prata. E me presenteou um livro do Zé da Prata. E nesse livro lá está grifado uma poesia que tem com o Campo Maior. Porque, como eu te falei, a cera da Carnaúba lá atrás, o Campo Maior correu muito dinheiro e também trouxe muita malandragem. As pessoas de fora, perigoso, vinham para Campo Maior porque Campo Maior tinha muito dinheiro. E o Zé da Prata, eu vou, se você me permitir, eu vou recitar. Na íntegra. Posso recitar, Zé da Prata, né? Sim. Zé da Prata passou em Campo Maior em 1955, desceu ali na Praça da Bandeira, de um pau de arara chamado, era um caminhão, e botou a malinha dele no chão. E foi se espreguiçar. Estava muito cansado da viagem. Quando ele olhou para o chão, a malinha dele já era, tinham levado. Está lá no livro do Zé da Prata. Qualquer camaurense que queira ver, eu mostro o Zé da Prata, para não dizer que sou eu que estou recitando, que foi criado por mim. Mas está lá no livro Zé da Prata. Vamos lá? Aí o que é que ele diz? Terra boa é Teresina, Parnaíba e União. Oeiras para criar gado, picos para o algodão. Alto Longar para fuxique e Campo para ladrão. Está lá no livro do Zé da Prata, isso é autoria minha. Então, está espalhado no Piauí todo dia. Esse livro foi reeditado pelos Osmo Tavares. Jornalista dos bons, foi atualmente presidente da Academia Piauiense de Letras. Pois é. Então, foi reeditado por ele. Zé da Prata era de Altos. Eu acho que ele é de 1852 que nasceu, morreu em 1930, alguma coisa assim. Então, deixou essas histórias com Capão, mas tem com várias cidades. Tem com várias cidades. Tem até com Altos também, de onde ele nasceu. Tem a história da menina que ele foi ler a mão, que eu não posso dar dessa entrevista aqui. Essa é censurada. Essa é censurada. Pedro, vamos falar de política? Você é uma testemunha ocular dos últimos 50 anos em Campo Maior. E, portanto, viu muitos prefeitos irem, prefeitos voltarem, prefeitos bons, prefeitos ruins. Em resumo, qual é essa trajetória política de Campo Maior? Você já disse que, para você, o melhor prefeito foi o Jaime da Paz, por esse curto período. Mas quais são outros exemplos de gestão que a gente pode citar? Vamos lá. Vou falar de 1971. O mandato do Tenente Jaime da Paz foi em 71 e 72. Só foi 2 anos. Eu já disse aqui o que foi que ele fez em Campo Maior. E todas as cidades emancipadas, que eu citei aqui, Nazaré, Jatobá, nessa época tudo fazia parte de Campo Maior. Esses povoados e todos os prefeitos faziam cor dessa. Então eu digo sempre roda, sem querer aqui falar de ninguém. Tenente Jaime, 2 anos, espetacular. Também lá atrás, antes do Tenente Jaime, foi sucessor do professor Remy de Andrade. Aí a história mostra também. Praça Bonaprimo e outras coisas. O homem também era apaixonado por Campo Maior, mas eu era muito menino para me saber da história dele lá. Então, Tenente Jaime, 71, 72. Depois, Dácio Bona sucedeu o Tenente Jaime. Aí, desmanchou o Mercado Velho e fez atual prédio da Prefeitura. Em Pissarru, de Campo Maior, da Guarda da Copa para Jatobá, que era um dia de viagem. Tudo foi ele. E um homem de muito crédito. Depois de Dácio Bona, subiu uma média, José Olímpio da Paz. Faltava um dia para fazer 30 dias de mandato, quando faleceu, 14 de março de 1977. Aí assumiu o cidadão Joaquim Mamede Lima. Mamede Lima tirou 6 anos. Que era o vice. Que era o vice de José Olímpio da Paz. Mas eu tenho que ressalvar, eu tenho que falar que uma das maiores obras de Campo Maior, nesses últimos 40, 50 anos, foi o Mamede Lima que fez. A avenida na Orla do Açude Grande. Otávio, para você ter uma ideia, a jovem que estudava no patronato, que morava no bairro de Fátima, ela tinha que ir lá pela porta do hospital,
ou passar aqui na rua de Mamém, de frente ao iate, para poder ir para o patronato. E esse cidadão fez essa avenida. Claro, de lá para cá todo mundo tentou melhorar, e eu acabei de dizer que o Joãozinho Ferte está com essa coisa para sempre de embelezar o açude grande de Campo Maior. Teve 2 anos do garoto Marco Bona, 2 anos primeiríssima. Fez muita coisa em Campo Maior, 2 anos. Depois a política começou a gerar problema, mas 2 anos foi primeiro. Então veio lá para cá. E o Joãozinho é a segunda vez, terceira vez que é prefeito de Campo Maior, e aqui eu quero fazer essa ressalva, que o Joãozinho faz é bom, é bem feito. Aqui, nós estamos aqui em frente à Praça Valdir Fortes, nós temos hoje a praça ali da rodoviária, a Avenida Santo Antônio, a margem do açude. Ele e o Marco Bona engrandeceu os festejos de Santo Antônio, festa de Santo Antônio, começou a crescer na Marco Bona e o João Félix melhorou mais ainda. Então a verdade tem que ser dita, né? E eu acredito que talvez o outro melhor prefeito vai ser o Pedro Soares. Tá bom assim? Você já recebeu o convite? Não sou filiado nem a partido político. Nunca teve vontade? Não, porque o sistema, eu acho que não dá para mim. É preciso ser populista, é preciso ter muita habilidade, e eu vou direto ao assunto, aí poderei não ter voto. Você me disse uma coisa que me marcou muito uma vez, que todos os dias, obrigatoriamente, você passa na porta da Catedral de Santo Antônio. Sim, por que essa para tradição? mim vir para cá, passei lá. Por que essa tradição? Apaixonado pela Igreja de Santo Antônio, namorei na Praça Bonaprima, minha esposa, 48 anos de casado, morava em frente à matriz Santo Antônio, hoje está lá a casa ainda, que a minha sogra faleceu, e eu passei a me apaixonar pela Igreja de Santo Antônio. Se eu tiver em Capote, andando de carro na rua, dou um jeito de passar lá. Agora, você me triscou no assunto importantíssimo. Eu estou autorizado, eu liguei para o padre Antônio Pereira, que eu vinha ter essa entrevista com você. E o Pedro Soares botou na cabeça dele que quer ficar, eu mais uns 8 ou 10 mil campo-maurenses, nós vamos começar a trabalhar a partir do próximo mês. Quero botar de 8 a 10 mil campo-maurenses no papel. A cota mínima para cada campo-maurense é R$30. Quem quiser doar 50, quem quiser, vai ser criada uma conta especial só para essa atividade. Nós vamos mandar climatizar a Igreja de Santo Antônio. Que eu quero que daqui a 50 anos, o Pedro Soares lutou para climatizar a Igreja de Santo Antônio. Porque Otávio Neto, olhe para a Igreja de Santo Antônio. Como é que um cidadão como o padre Monsenhor Mateus Corteiro Rufino fez aquele patrimônio todo naquela época, 50, 60 anos atrás. Talvez você não saiba disso. O líder Padre Mateus convocava 50, 60, 40 senhoras campo-maurenses. Conheço várias avós de amigo meu. A minha sogra foi. Convocava essas senhoras e eu lá no bairro Califórnia, que só tinha o caminho, rezando, e cada uma voltava rezando com 2, 3 tijolos na mão para fazer a Igreja de Santo Antônio. Na construção da catedral. Na construção da Catedral de Santo Antônio. O nome disso é liderança. Então, o Padre Mateus é outras coisas também que está no meu arquivo, porque se você tirar o que o Padre Mateus fez em Campo Maior, ele fica pequeno. Você sabe o que foi que ele fez? Matriz Santo Antônio, Ginásio Santo Antônio, Hospital São Vicente de Paula, Centro Diocesano hoje, ajudou muito no patronato Nossa Senhora de Lourdes. Chegou a época que tinha 80 jovens estudantes na casa do Padre Mateus. Dentre eles, doutor Domingos José, tem um campo-maurense que nós chamamos de Chico Xenhenhen, que mora lá em Vitória do Espírito Santo, José Raimundo Forte de Miranda, que já partiu para o Oriente Eterno, que era do Banco do Brasil, e aí vai doutor Coelho, prefeito da Boa Hora, que foi, morou na casa do padre. Então esse cidadão criou o prato do pobre na época. Não era político, mas criou o prato do pobre. Morador de rua, tudo tinha que almoçar lá na casa do padre. Então, nós temos que fazer a ressalva a esses líderes. Você citou o Padre Mateus. Se a gente pudesse fazer uma lista dos 3 maiores campo-maurenses até agora, quem seriam para Pedro Soares? 3 grandes campo-maurenses. Monsenhor Mateus Corteiro Rufino, Dom Abel Alonso Nunes, e o restante eu boto esses prefeitos que eu falei, Tenente Jaime da Paz, Mamed Lima, Marco Bona,
atualmente João Félix, tem feito muito por Campo Maior. Empresários de visão como o senhor Valdec Bona, Francisco Cavalcante, conhecido como Chico Alves, o senhor cidadão Júlio Rabelo também investiu muito em Campo Maior, Raimundo Lustosa de Mello. Aí eu vou passar o dia todinho citando o nome dele. Tem muita gente boa na nossa cidade. Muita gente boa. Passou, investiu e gerou emprego e renda. Pedro, meu amigo, muito bom contar com a sua presença aqui na nossa ON TV. É sempre muito bom ouvir suas histórias, estar com você. Sei que é uma pessoa de uma alma elevada, sempre muito positivo. 68 anos, que venham aí mais 40, mais 50 pela frente. Se Deus quiser. Mas, como eu lhe falei várias vezes, continuo feliz com essa idade e vou sempre andar e gostar de Campo Maior. E desejo a todos que tenham felicidade, que prosperem. Essa turma jovem, que tem o faro empresarial, não tenha medo. Quem trabalha, Deus ajuda. Invista. Conhecimento, por exemplo, conhecimento. Meus 3 filhos são formados, como eu disse aqui. Eu tenho um odontólogo, um biomédico, uma enfermeira. Então, eu sempre digo que quem investe em conhecimento não se toma, se conquista. Então, os pais de família investam nos filhos, embora que hoje as mudanças são meio bruscas, mas lute e invista. E, meu amigo Otávio Neto, muito obrigado por essa oportunidade. Eu vou sair daqui feliz por ter a oportunidade de dizer o que é que eu penso de Campo Maior. Tá bom, meu garoto? Fica com Deus. Espaço sempre aberto aqui para você. Muito obrigado. Pedro Soares na nossa ON TV. Você se inscreve lá no nosso canal do YouTube para acompanhar os episódios completos e ainda lá nas nossas redes sociais você segue o nosso Instagram e o TikTok para você receber os cortes das nossas entrevistas. Um grande abraço, até a próxima.